Neste vídeo falaremos sobre o tato. O desenvolvimento do tato começa entre 7 e 8 semanas de gravidez. Basicamente temos a sensação do tato por todo o tecido epitelial incluindo a língua. No tecido epitelial além do tato temos a sensação de dor, frio e calor através de inervações por todo o epitélio e também na língua descritos anteriormente no vídeo sobre o paladar. Como nós temos a sensação de tato em nossa pele e língua? Os terminais nervosos do epitélio são formados pelos chamados neuronídeos sensitivos pseudonipolares e possuem um prolongamento curto e duplo que se estende no corpo da célula. O processo que conduz os impulsos através de um prolongamento periférico. O órgão receptor é responsável pelas sensações de tato, dor e térmicos e vão até o corpo celular, e por um prolongamento central vai até o sistema nervoso central. Estes corpos celulares fazem parte do sistema nervoso periférico conforme descrito por Moore, 2014. Explicando o tato e suas particularidades. Para cada estímulo temos um receptor específico no epitélio. Agora vamos aprender sobre cada um deles. Estímulo toque suave. Os receptores responsáveis são os discos de Merkel e corpúsculos de Meissner. Os discos de Merkel têm a função de captam estímulos táteis e de pressão. Já os corpúsculos de Meissner têm a função de detectar toque leve e vibrações. Quanto à sua localização, os discos de Merkel são encontrados em áreas com muitos corpúsculos de Meissner, como as pontas dos dedos. Já os corpúsculos de Meissner são encontrados em áreas de pele sem pelos, como as pontas dos dedos e os lábios. Os discos de Merkel têm por principais características serem receptores de adaptação lenta, respondendo continuamente à presença de estímulos. Os corpúsculos de Meissner têm por características principais serem mecanoreceptores ou receptores mecânicos, constituídos por células alongadas conectadas a terminações nervosas amielínicas, isto é, terminações nervosas sem mielina. A mielina é uma substância que envolve o nervo como uma capa de fio elétrico, protegendo, aumentando sua eficiência porém diminuindo a capacidade regenerativa do nervo. Sensação de frio é detectada pelo corpúsculo de Krause. Os corpúsculos de Krause são terminações nervosas bulboides em formato de bulbos. Eles são encontrados na boca, nariz, olhos e órgãos genitais, e podem estar relacionados à função sexual. Localizam-se nas bordas da epiderme ou pele com as mucosas tecido que reveste lábios, boca, nariz. São encapsulados e possuem fibras mielínicas diferentes dos corpúsculos de Meissner, os corpúsculos de Krause possuem mielina. Transmitem sinais ao cérebro que são interpretados como prazer sexual. A ausência desses corpúsculos pode levar a uma redução significativa da sensibilidade sexual. Respondem mais intensamente a estímulos táteis leves, menos a pressão, ou a estímulos mais fortes. Respondem a vibrações mecânicas, sendo mais eficientes estímulos entre 40 e 80 vibrações por segundo. Apesar disso, a função dos corpúsculos de Krause é incerta, mas alguns os consideram como termorreceptores sensíveis ao frio. O calor tem como receptor responsável o corpúsculo de Ruffini. Os corpúsculos de Ruffini foram nomeados em homenagem ao histologista e embriologista italiano Angelo Ruffini, que viveu de 1864 até 1929. São mecanorreceptores de adaptação lenta que estão presentes na pele e no tecido subcutâneo dos seres humanos. Eles são responsáveis pela percepção do calor, embora não sejam classificados como termorreceptores. São de ação lenta, o que significa que são estruturas de estímulos contínuos. Os estímulos mecânicos, térmicos e dolorosos têm por estruturas responsáveis pela percepção as terminações nervosas livres, nociceptores. Os nociceptores são terminações nervosas livres que traduzem estímulos térmicos, químicos ou mecânicos em impulsos elétricos. Esses impulsos são transmitidos ao sistema nervoso central e interpretados como dor no córtex cerebral. De forma mais objetiva, os nociceptores são neuronídeos sensoriais que, em resposta a estímulos nocivos, enviam sinais que causam a percepção da dor. Os sinais elétricos gerados pelos nociceptores são transmitidos ao longo das fibras nervosas até a medula espinhal e, em seguida, para o cérebro. A dor é uma sensação desagradável que é essencial para o sistema de defesa do corpo, pois avisa o sistema nervoso para iniciar uma resposta motora e minimizar danos físicos.
Os nociceptores têm como função preservar a homeostasia tecidual, sinalizando injúrias potenciais ou reais. São encontrados por todo o corpo, principalmente na epiderme, mas também na derme. Eles funcionam como tradutores de estímulos mecânicos, térmicos ou químicos em sinais elétricos, que são transmitidos ao sistema nervoso central. Possuem fibras AD, que transmitem informações sobre estímulos nocivos agudos, e fibras C, que transmitem informações sobre estímulos nocivos mais lentos. As fibras AD são fibras nervosas levemente mielinizadas que conduzem impulsos nervosos relacionados à dor aguda e bem localizada como uma picada de abelha e têm velocidade de condução de 12 a 30 metros por segundo. As fibras C fibras nervosas amielínicas, de pequeno diâmetro, que conduzem impulsos nervosos de forma lenta, responsáveis pela transmissão da dor de forma lenta. As fibras C não possuem mielina e são de velocidade lenta de 2 metros por segundo. Como podemos perceber, existe uma enorme rede de estruturas para a percepção do tato que ocorrem em basicamente todas as partes do corpo, com estruturas específicas com maior ou menor sensibilidade conforme o local. Isso mostra uma grande complexidade e um planejamento inclusive não somente antever alguma situação de eventual perigo, mas também de reconhecimento e contato literal com o ambiente, sentindo através do tato inclusive nas relações interpessoais. A bibliografia se encontra na descrição. Se você gostou, dê o like, se quiser acompanhar o canal considere inscrever-se e ativar o sininho. No próximo vídeo falaremos sobre o cérebro e os sentidos.